RCP Notícias. Relógio já marca 13 horas em Cabo Verde. Vamos às notícias a esta hora. Edição para esta quinta-feira com Orlando Lima. Primeiramente, vamos conhecer os títulos. PAICV defende que a proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano não inclui aumento salarial, ao contrário da ideia que o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças pretende passar. Pedido de demissão do chefe da Casa Civil da Presidência da República suscita diversas reações. Secretário-geral do PAICV considera normal o pedido de Jorge Tolentino na sequência da polémica em torno dos relatórios do Tribunal de Contas sobre atos da Presidência. Hoje assinala-se o Dia Mundial para a Erradicação da Pobreza. Pelo menos 1,1 mil milhões de pessoas vivem em pobreza, metade em países em guerra. Conselho Europeu reunido nesta quinta-feira com dois temas em destaque: migrações e o plano de vitória proposto pelo presidente da Ucrânia. Notícias para conferir neste jornal, a edição e apresentação do jornalista Orlando Lima. Boa tarde. Ora viva, boa tarde e seja bem-vindo a este Jornal das 13. A saída do embaixador Jorge Tolentino da Casa Civil da Presidência da República era inevitável. A tese é de José Luís Mascarenhas, defendida hoje no programa Bom Dia Cabo Verde, da RCV. O comentador vai mais longe e admite que esta demissão peca por tardia. Eu acho que o timing falhou. Podia ter sido mais cedo. Porque praticamente era uma coisa visível, que seria inevitável. Então podia ter sido mais cedo. E porque eu acho que, acima de tudo, nós devemos proteger os órgãos de soberania. No entanto, nós estamos a acompanhar todo esse combate político que o ato tem tido. Eu não entro, portanto, nessa questão de análise do mérito ou não desses combates, mas, no meu ponto de vista, como cabo-verdiano, eu preferia ver os órgãos de soberania devidamente protegidos. Pelo mesmo diapasão, alinha o comentador António Lúger Correia, para quem Jorge Tolentino deixou de ter condições para continuar à frente da Casa Civil da Presidência da República. Não tem condições para continuar. Quando se expõe em demasia, a nossa credibilidade fica em pantanas. O próprio Presidente da República ficou muito mal na fotografia, pessimamente. E a ideia de que se passa cá fora, e que a tal invocação da nulidade da decisão que aprovou o parecer do Tribunal de Contas, toda a gente lê como tendo vindo do Presidente da República. Então, tanto ele como o Jorge ficaram muito mal na fotografia. Já o comentador João Santos vê o fim da comissão de serviço de Jorge Tolentino na Casa Civil da Presidência da República como tendo sido ditado pela necessidade de defender o seu bom nome e o de quem é acusado. E isso ele tem que o fazer no tribunal, não é? Caso ele venha a ser, de facto, responsabilizado por algum facto ou por alguma ocorrência que os tribunais considerem que a Presidência da República tem agido fora dos quadros legais. De maneira que eu creio que esse seu pedido de fim da Comissão de Serviço tem como fundamento, essencialmente, a defesa do seu bom nome, por um lado, e por outro, a legitimidade e a autoridade que ele se arroga ter, e creio que tem, não é? Para fazer a sua defesa junto dos tribunais designadamente. João Santos não acredita que o Presidente da República fique fragilizado com a saída do chefe da Casa Civil, mas considera que o chefe de Estado deve munir-se de instrumentos que lhe permitam enfrentar os que o atacam. E o secretário-geral do PAICV, Julião Varela, considera normal o pedido de demissão do chefe da Casa Civil da Presidência da República na sequência da polémica em torno dos relatórios do Tribunal de Contas sobre atos da Presidência.
Ele analisou a situação que existe neste momento. Entende, portanto, que não há condições para continuar a exercer essas funções e pede, portanto, a demissão, ainda sem que haja um pronunciamento definitivo relativamente às irregularidades, etc. Porque, como sabemos, o Tribunal de Contas fez a sua análise e remeteu, portanto, o caso ao Ministério Público e ainda não tivemos qualquer pronunciamento, portanto, de condenação por parte de quem, de facto, tem poderes para isso, né? De modo que ele antecipadamente resolveu pedir a demissão e agora aguardemos, portanto, pelas decisões posteriores, sendo certo que há uma atitude, portanto, que fica registrada, que é a devolução, portanto, dos recursos, portanto, que supostamente foram pagos sem cobertura legal. Não ilegal, não injusto, né? Porque, portanto, todo o processo era do conhecimento da administração pública e, inclusive, do Tribunal de Contas, portanto, que no quadro da fiscalização concomitante teria que tomar conhecimento, portanto, desse pagamento, de maneira que agora é aguardar a decisão dos órgãos competentes, neste caso o Ministério Público, para aquilatar, portanto, para se fazer um juízo completo, portanto, de toda a situação. Para o dirigente do PAICV é uma decisão pessoal e que deve ser respeitada e defende que é preciso deixar as instituições funcionar, neste caso o pronunciamento do Ministério Público. O PAICV diz que a proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano não inclui aumento salarial, ao contrário da ideia que o vice-primeiro-ministro e o ministro das Finanças pretende passar. Para o dirigente do PAICV, Julião Varela, calcula que durante os 8 anos de governação do MPD, os trabalhadores cabo-verdianos já somaram perdas no poder de compra, isto na ordem dos 20%, e ainda com aumento sistemático da carga fiscal. José António dos Reis com reportagem. Julião Varela esclarece que 1,5 milhões de contos inscritos na proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano são para a implementação do PCFR dos professores, do pessoal da Justiça e da Saúde. Todos os trabalhadores e pensionistas cabo-verdianos com mais de 69 mil escudos não tiveram qualquer aumento salarial. E são 8 anos de sucessivas perdas de poder de compra devido à inflação acumulada em mais de 20% e ao aumento sistemático da carga fiscal pela via do aumento dos direitos de importação e do IVA. Com isso, o MPD termina o seu segundo mandato, sendo este o seu último orçamento, sem cumprir a promessa de melhorar o rendimento dos cabo-verdianos. Em 8 anos, com mais de 700 milhões de contos gastos por este governo, a grande maioria dos trabalhadores cabo-verdianos mantém o salário que tinham há 8 anos. O secretário-geral do maior partido da oposição explica que o tão propalado aumento da massa salarial pelo vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças não significa aumento do salário. O governo lança propositadamente confusão sobre o aumento salarial com o aumento da massa salarial. A massa salarial aumenta como? Sempre que se cria, portanto, um novo instituto, uma nova agência reguladora, uma nova embaixada, um novo job for the boys, o recrutamento de mais polícias, de mais professores, a massa salarial aumenta. Fica explicado que o aumento da massa salarial não é sinónimo do aumento do salário. Tem havido aumento da massa salarial, mas sem qualquer aumento de salários. O dirigente do PAICV diz que a regularização dos precários da administração pública é apenas uma formalidade. É que, segundo Julião Varela, aqueles funcionários já tinham um vínculo laboral por tempo indeterminado desde 2006. O PAICV considera ainda de distorcida e manipulatória a abordagem do vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças sobre o aumento do salário mínimo e em relação ao subsídio de inclusão. Sobre o aumento dos encargos com a política social. Se há uma preocupação agora com subsídios de inclusão, é porque a economia tem gerado excluídos. Se há mais isenção da taxa moderadora, se há redução do IVA para água e energia, mais pensões sociais ou mais alunos a precisarem do pagamento das propinas, é porque a política de rendimento falhou e o propalado crescimento econômico não está a ter impacto na melhoria das condições de vida das pessoas. Se o governo consagra cerca de 12% e não mais do orçamento para as políticas sociais, é porque há falhanço nas políticas de rendimento e o governo é obrigado a corrigir essas falhas
E isso não deve orgulhar nenhum governo. O PAICV denuncia ainda o uso indevido do cadastro dos beneficiários de apoios sociais para fins eleitoralistas com o aproximar das eleições autárquicas. Julião Varela mostra-se ainda cético em relação à estratégia do Executivo para a erradicação da pobreza extrema em 2026. 13h11 é o Jornal da Tarde da sua RCV. Cerca de 500 especialistas interdisciplinares de 80 países estão reunidos no Dubai, Emirados Árabes Unidos, para a reunião anual dos conselheiros globais do World Economic Forum. O encontro serve para os conselheiros elaborarem a agenda que será discutida em Davos na próxima reunião do respectivo fórum. Pela segunda vez, Cabo Verde está representado no encontro pelo secretário de Estado da Economia Digital. Acompanha este fórum o repórter Marco Rocha. O encontro, que termina hoje aqui no Dubai, ocorre numa altura em que o mundo continua a enfrentar questões críticas que vão desde a emergência climática global até à aplicação de tecnologias avançadas como inteligência artificial. Além disso, o evento realiza-se num contexto geopolítico fraturado e numa escala de guerra no Médio Oriente. Este ano, a reunião dos conselheiros do World Economic Forum articula-se em torno de 3 temas centrais: inovação para o crescimento inclusivo, ação climática, proteção da natureza e transição energética, além da criação da confiança para uma colaboração global. O objetivo é discutir exatamente desafios e oportunidades do mundo e também aquilo que o futuro pode trazer em diferentes áreas. O impacto da inteligência artificial, o impacto da tecnologia, seja no turismo, na agricultura, na economia, e o objetivo é esse, é juntar pessoas que alguns são do meio académico, outros são políticos, outros são CEOs de grandes empresas. Pedro Lopes é um dos conselheiros do World Economic Forum. Ontem moderou um debate sobre nómadas digitais e os impactos que eles podem ter nas sociedades e na economia. E um segundo painel sobre o turismo sustentável. Nós em Cabo Verde começámos este processo de atrair nómadas digitais para o país e temos que pensar na sustentabilidade também. Como é que nós garantimos que o preço das moradias e dos arrendamentos não sobe? Como é que nós garantimos que os locais conseguem ainda ter acesso a preços que são bons preços? Então estamos aqui neste debate, que é um debate muito, muito interessante, e para mim é uma honra ter sido convidado pelo Fórum Económico Mundial para participar exatamente nesta discussão. Atualmente um tema transversal nas reuniões mundiais é a inteligência artificial, os impactos e os receios que tem provocado nas sociedades. Nesta reunião do World Economic Forum, este assunto foi muito debatido, até porque o Dubai está na primeira página das notícias em todo o mundo por ter recebido a GITEX, a maior feira de tecnologia do mundo. Para Pedro Lopes, não devemos ter receios da inteligência artificial, mas sim perceber de que forma ela pode ajudar-nos nas tarefas ou a moldar a sociedade. Mas o desafio está aí. O Global Future Council, Marco, ele é dividido por diferentes áreas: agricultura, crescimento económico, criação de trabalho, e todos eles falam sobre a questão da inteligência artificial. Nós não precisamos ter medo. Eu acredito cada vez mais que é uma oportunidade para um pequeno país arquipelágico como Cabo Verde. Devemos estar entusiasmados, mas este entusiasmo deve também fazer com que possamos dar as condições para as pessoas entenderem o poder e a força desta ferramenta. Um pequeno estado insular como Cabo Verde pode ser relevante com tecnologia, mas só será relevante com tecnologia se tivermos a formação adequada, se começarmos a utilizar a inteligência artificial nos serviços públicos, na educação, na medicina, em diferentes áreas. É preciso encarar a inteligência artificial. Quando a reunião do World Economic Forum termina hoje aqui no Dubai, e daqui vão sair algumas recomendações para serem aplicadas no próximo encontro mundial que vai acontecer em Davos. A cidade de Porto Novo é palco esta quinta-feira de um seminário sobre territórios sustentáveis, iniciativas locais e desafios globais. Um evento que decorre no âmbito do projeto Capacitar e Promover para Desenvolver, sob a tutela da Associação Terras Baixo Guadiana, em parceria com a Associação para a Defesa do Património de Mértola, também de Portugal. A reportagem com a assinatura do Augusto Oliveira. O seminário tem como objetivo realizar uma abordagem integrada sobre vários temas,
com destaque para a agricultura sustentável, os produtos locais, o turismo sustentável, as áreas protegidas e as redes de cooperação e cooperativismo enquanto eixos fundamentais para a promoção do desenvolvimento local de Santo Antão e Cabo Verde. Paulo Paulino, presidente da Associação Terras Baixo Guadiana, fala das similitudes entre os territórios de Portugal e Cabo Verde no que tange ao turismo sustentável. É uma temática bastante relevante para os territórios tanto de Cabo Verde e da ilha, portanto, de Santo Antão, como do nosso território. O nosso território também é uma zona interior do país, uma zona, no nosso caso concreto, o Nordeste Algarvio, apanhamos uma faixa de litoral, mas onde também fazemos forte investimento e preocupamos bastante com a questão da sustentabilidade, fechar ciclos e tentar aproveitar do que de bom nós temos no nosso território e tentar valorizar sobretudo o turismo e aproveitar todas estas sinergias para implementar um turismo, sobretudo também na área do turismo de natureza, caminhadas, observação de aves, observação astronómica, e esta partilha de conhecimento com ilhas de Cabo Verde são extremamente importantes para conseguirmos aproveitar aqui algumas sinergias e tentar implementar nos nossos territórios algumas boas práticas desenvolvidas nas ilhas de Cabo Verde e vice-versa também. O presidente da Associação para a Defesa do Património da Mértola, Jorge Revés, realça o contributo que a ADPM tem dado na promoção do turismo da natureza em Cabo Verde. Se nós pensarmos há 2 décadas, há 15 anos, em Santo Antão e em Cabo Verde mais ainda, não se falava de turismo de natureza. O turismo de natureza era profundamente residual, não estava na agenda. Hoje não. Hoje o turismo de natureza está na agenda do Governo, está na agenda do Ministério do Turismo e Santo Antão é pioneiro nessa agenda. E isso tem tido muito a ver com estes processos, com estes projetos de desenvolvimento em Santo Antão, não só da ADPM, das câmaras municipais, dos ministérios, do turismo em particular, mas também da agricultura, que é extremamente importante para estas questões do turismo. E, portanto, a importância destes projetos que são processos que levam tempo a implementar-se, mas que, de facto, quando isso acontece, potenciam os territórios, neste caso, potenciam as ilhas. Veja-se que, neste caso do turismo de natureza, o caminho que Santo Antão tem feito e, de alguma forma, o pioneirismo que tem em Cabo Verde nesta matéria. Participam no seminário vários líderes comunitários, associações de Cabo Verde e Portugal, representantes de instituições sediadas na ilha, estudantes do Instituto Superior de Ciência e Tecnologia Agrária, entre outros. O ministro do Mar efetuou uma visita às comunidades pescatórias de Rincão e Ribeira da Barca, em Santa Catarina de Santiago, e reuniu-se com pescadores e peixeiras para ouvir as suas preocupações e anseios relativamente ao setor das pescas. Jorge Santos garantiu que as infraestruturas de pesca são prioridades do governo e assegurou que o Porto da Ribeira da Barca será uma realidade no próximo ano. Zuleika Semedo. O primeiro ponto da agenda do governante foi a visita à orla marítima de Rincão para constatar em loco o pulsar e as dificuldades da labuta diária da pesca no mar. De seguida, Jorge Santos reuniu-se com a comunidade pescatória de Rincão e mais tarde com pescadores, peixeiras e a nova cooperativa de Ribeira da Barca. O ministro do Mar ouviu atentamente as reivindicações da classe. Então, a gente tem fábrica de higiene também. Em vez de comprar uma fábrica de higiene, então a minha quer abrir um prédio que tem juro para comprar um motor de 25 cavalos para pôr um barco. No Chico Sarão da dar informação, da dar sensibilização, porque a gira tem dinheiro, não sei o que ela existe. Dá uma sarna da gira. Se não tem nós e fábricas, o tamanho dos peixes, mora agora, se o peixe está difícil. Não está dando carente. Mas não tem que ter dinheiro barato, vamos bater agora em coisa. Para não fazer reunião, para não dar informação, mas para resultar, para não olhar resultado. No final do encontro, Jorge Santos apresentou propostas e soluções para os problemas colocados pelos homens e mulheres do mar, com destaque para intervenções na reabilitação da Casa dos Pescadores, aquisição de máquina de produção de gelo e ações de formação da Escola do Mar que vão decorrer no mês de novembro. Neste momento já temos um processo em curso para aquisição de mais motores de popa, seja aqui na Ribeira Barca, em Rincão, seja no Tarrafal, em São Miguel, em todo Santiago e em todo Cabo Verde. Neste momento é um processo que está em curso.
E a breve trecho estaremos em condições, através do Ministério do Mar, de satisfazer essa necessidade nos termos previamente acordados com as comunidades pescatórias. E também nós tivemos a oportunidade de anunciar alguns projetos que nós temos, não é? Para curto prazo também, seja em Rincão, com a construção da casa e a reabilitação da casa dos pescadores, com a introdução de um conjunto de valências em termos de produção de gelo, a nova máquina de gelo, todos os equipamentos a montante para permitir uma melhor comercialização do pescado e conserva também do pescado e preparação do pescado para o mercado, principalmente da somada. Assim como também na Ribeira Barca. Aqui a situação é também a necessidade de termos aqui equipamentos para a produção de gelo, portanto há uma necessidade urgente aqui que nós vamos colmatar. Ainda em Ribeira da Barca, outra prioridade do governo é a construção do porto de pesca, cujo projeto está em fase de elaboração, um investimento orçado em cerca de 600 mil contos e que, de acordo com o ministro do Mar, será uma realidade em 2025. É um porto já médio, que vai permitir também um upgrading das condições de sair. É um porto já com alguma dimensão. É um investimento grande de mais de 550 mil contos cabo-verdianos e que já está em estudo, em projeto, e que será uma realidade em 2025. Por conseguinte, é a grande novidade. A visita de Jorge Santos às comunidades pescatórias de Santa Catarina terminou por volta das 21 horas e o governante esteve sempre acompanhado da autarca Jacira Monteiro, da presidente da EMAR Liliane Pimenta e de outras entidades. Hoje é Dia Mundial para a Erradicação da Pobreza. A pobreza extrema em Cabo Verde caiu para metade do que era em 2015, passando de 4,56% para 2,28% no ano passado. Nesse mesmo período de 8 anos, a pobreza absoluta passou de 35,5% para 24,75%, isso reduzindo em 10,75 pontos percentuais, situação que se registrou mais nas zonas rurais do que nas urbanas. Estes são os principais resultados da estimativa da pobreza calculada pelo Instituto Nacional de Estatística, segundo o limiar internacional de $2,15 por dia e por pessoa e definido pelo Banco Mundial. O Cândido Fortes com mais informações. O acompanhamento da evolução da pobreza e da desigualdade é essencial para fundamentar a concepção e a avaliação das políticas públicas. Para estimar as taxas de pobreza, o Instituto Nacional de Estatística trabalhou com uma equipa de especialistas do Banco Mundial para utilizar a abordagem SWIFT, sigla em inglês para pesquisa sobre bem-estar através de acompanhamento constante e em tempo real, desenvolvida por esse banco e que utiliza como linha de base os dados do inquérito às despesas e receitas familiares de 2015, combinados com a linha internacional de pobreza definida em 2017 pelo citado banco. Atualmente, essa linha internacional de pobreza, que possibilita a comparação do índice de pobreza entre países, é estimada em $2,15, o que significa que a estimativa da pobreza calculada pelo INE foi elaborada em função das pessoas que dispõem de $2,15 por dia para as despesas destinadas a satisfazer as suas necessidades básicas. Assim, de acordo com a estimativa de pobreza SWIFT e numa análise por meio da residência, a taxa de pobreza absoluta nas zonas urbanas, estimada em 2023, foi de 21,31%, uma queda de 6,77 pontos percentuais relativamente a 2015, ano em que a taxa de pobreza absoluta registada nos meios urbanos foi de 28,8%. Nas zonas rurais, a queda foi ainda maior. A taxa de pobreza absoluta caiu uns expressivos 13,64 pontos percentuais, passando de 48,87% em 2015 para 35,23% em 2023. A nível nacional, em 2023, a taxa de pobreza absoluta foi de 24,75% contra 35,5% em 2015, traduzindo uma redução em 10,75 pontos percentuais, dizem os resultados da estimativa de pobreza enviada à nossa redação pelo INE. Relativamente à pobreza extrema, a nível nacional, em 8 anos, a percentagem de pessoas que possuíam 2,15
2,15 dólares por dia para satisfazerem as suas despesas essenciais foi de 2,28% em 2023, uma percentagem que representa uma queda de 50% relativamente a 2015, período em que a taxa de pobreza extrema rondava os 4,56%. Por meio de residência, a estimativa do INE aponta para quedas também próximas dos 50%. Nas zonas urbanas, o valor da pobreza extrema passou de 2,05% em 2015 para cerca de 1,4% em 2023, enquanto nas zonas rurais desceu de 9,09% em 2015 para 4,97% em 2023. O governo de Cabo Verde definiu como meta reduzir a pobreza absoluta e erradicar a pobreza extrema no nosso país até 2026. Resumidamente, a nível nacional, a pobreza absoluta passou de 35,5% em 2015 para 24,75% em 2023, o que representa uma redução de 10,75 pontos percentuais, enquanto a pobreza extrema reduziu para metade, passando de 4,56% em 2015 para 2,28% em 2023, segundo o limiar internacional de pobreza de 2,15 dólares por dia e por pessoa. E pelo menos 1,1 mil milhões de pessoas vivem na pobreza, das quais quase metade estão em países em guerra ou em paz frágil, indica um relatório publicado hoje pela ONU em colaboração com a Universidade de Oxford. Segundo o estudo do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, divulgado a propósito deste Dia Mundial para a Erradicação da Pobreza, mais de metade dos pobres, 584 milhões, são crianças e a situação é geralmente mais grave nas zonas rurais, onde 28% da população mundial é pobre, do que nas zonas urbanas, onde esta condição afeta 6,6% das pessoas. Na África subsaariana, sub-regiões como Sahel ou parte oriental do continente são especialmente afetadas, refere a análise que classifica o Níger, o Chad, a República Centro-Africana, o Burundi, Madagascar e o Mali como os países mais pobres da região. O Presidente da República aceita ser embaixador da campanha Praia para Nosso Tudo, menos para Mosquito, a convite da Câmara Municipal da Praia. O anúncio foi feito pela autarca Francisco Carvalho ao sair do encontro com o Presidente da República, José Maria Neves, nesta manhã. O encontro que foi acompanhado pela repórter Edneia Barros. O autarca Francisco Carvalho adianta que a Câmara Municipal da Praia quer reforçar as campanhas de limpeza no âmbito da prevenção e combate à dengue e busca apoio do Presidente da República, que, segundo diz, concorda em ser embaixador da campanha Praia para Nosso Tudo, menos para Mosquito. Aceitou de muito bom grado, porque todos nós somos chamados neste momento, porque o país está a enfrentar uma situação muito delicada. É o país, então, é fundamental que essas figuras todas participem de mãos dadas, em conjunto, nesta grande tarefa, porque as figuras de referência têm sempre muito peso na passagem das mensagens. O edil praiense afirma que a Câmara Municipal da Praia já realizou 2 campanhas de limpeza, uma em Ponta d'Água e outra em Vila Nova, e garante a continuidade das ações. Já questionado sobre a ausência da Câmara Municipal da Praia nas ações da força-tarefa do Governo, Francisco Carvalho responde. Vamos perguntar ao Governo se convidou a Câmara para participar na força-tarefa. É a primeira questão. E eu acho que deveriam analisar para ver até que ponto é que há instituições que querem estar aqui em busca de protagonismos. Dentro da casa das pessoas estão lá 2 variáveis determinantes para a evolução da epidemia. Por um lado, é a fonte de alimentação. Os mosquitos alimentam as pessoas. As pessoas onde é que estão? Dentro das suas casas. Por outro lado, o sítio onde os mosquitos colocam os ovos. Nos recipientes que estão dentro da casa das pessoas. Então, esta mensagem tem de ser passada para fora para que o grau de autorresponsabilização das pessoas aumentem. Se nós chegamos aqui com discursos e mensagens de que o problema está fora de casa das pessoas, as pessoas caem no relaxamento. Isto é mau. O autarca fez saber que apresentou algumas medidas que considera essenciais para a prevenção e combate à dengue à Ministra da Saúde em carta desde a passada quarta-feira, mas que ainda não teve retorno. Pedimos, em primeiro lugar, que o país fosse munido com vacinas. Há um segundo pedido que nós fizemos em relação aos testes. E solicitamos à senhora Ministra, assim, que o país tenha testes disponíveis
porque é fundamental que, face a situações de suspeita, que as pessoas sejam testadas no sentido de poder identificar corretamente qual é o quadro da pessoa. E, por último, nós lançamos um outro apelo, foi no sentido de disponibilização de medicamentos de uma forma gratuita, para que a condição socioeconômica das pessoas não transforme num aliado da dengue. O presidente da Câmara Municipal da Praia defende maior união e maior colaboração das pessoas, duas ações que considera fundamentais nesta luta contra a dengue. Uma equipa composta por cirurgiões, enfermeiras e uma anestesista da África Avanza encontra-se no Sal para uma nova missão. Durante uma semana, com a equipa de saúde da ilha, serão efetuadas várias cirurgias da clínica geral, sem descurar o capítulo formação. É a retoma das missões da África Avanza no país, com os técnicos de saúde a defenderem a sua continuidade, como nos dá conta o Moisés Évora. A médica cabo-verdiana Lisiane Barros fala da importância do trabalho que está sendo desenvolvido. Começamos com as consultas, avaliação, consulta pré-anestésica e desde segunda-feira está uma equipa que iniciou cirurgias de foro geral aqui no hospital. Fizemos uma lista provisória de 27 pacientes e neste momento estão a fazer uma média de 5 a 6 cirurgias por dia, sem contar com casos de urgência também que têm aparecido e eles muito prontamente têm apresentado junto com toda a equipa do hospital. A enfermeira Artemisa Menezes, que labora no Hospital Ramiro Alves Figueira, deixa entender que o aprendizado supera o cansaço. Muito gratificante, principalmente pela aprendizagem. Está a correr muito bem, como sempre. Já estamos há muito tempo nisso. Gostamos muito de trabalhar com eles, sentimos em família, aprendemos muito. A cirurgiã Raquel Hernández destaca as cirurgias que têm sido efetuadas. Haremos en total unas 6 colecistectomías laparoscópicas. También hemos hecho muchas intervenciones de pared abdominal y intervenciones de cirugía anorrectal. Pero para nosotros es un momento muy importante. Estamos esperando todo el año para poder venir en esta misión para poder ayudar al hospital. Danielson Veiga, da Ordem dos Médicos, defende a continuidade de intercâmbios do tipo. Nós ainda temos falta de vários especialistas e temos uma população exigente que precisa realmente de uma resposta muitas vezes mais ajustada. E, portanto, estou aqui também, não só como bastonário, mas também como médico, estou em loco a ver a qualidade do trabalho que está sendo prestado aqui na Ilha do Sal e também transmitir a nossa tutela, a Ministra da Saúde também, aquilo que nós estamos aqui a presenciar e também toda a vantagem que o Ministério da Saúde está a ganhar com a presença desses especialistas aqui na Ilha do Sal. Inhaque Garçon, representante da África Avanza em Cabo Verde, adianta que a retoma conta com uma equipa motivada y que a nuevos proyectos. Tenemos 2 médicos aquí ahora mismo también recién llegados que van a hacer actividades de consultas, un especialista en gastroenterología y una médico de familia. Después en diciembre tenemos una misión de cirugía maxilofacial y dentista. También en diciembre de otorrino pediátrico y ginecologista. Trata-se da missão 52 da África Avanza em Cabo Verde. Desta feita com uma equipa composta por 2 cirurgiões, uma anestesista e 3 enfermeiras. Reta final deste Jornal das 13, quando faltam 27 minutos para as 14 horas. A finalizar mesmo, o debate sobre as migrações na União Europeia domina hoje a agenda do Conselho Europeu, com os líderes focados no combate à imigração ilegal. A Cimeira Europeia Regular de outubro surge numa altura em que a Alemanha e França reforçam os controlos nas suas fronteiras e apertam as regras para migrações, quando países como Espanha e Grécia também enfrentam pressão migratória. Itália realiza acordos com países terceiros e a Polónia tenta, como fez a Finlândia, suspender temporariamente o direito ao asilo para responder àquelas que dizem ser as tentativas da Bielorrússia e da Rússia de usar imigrantes para desestabilizar o Ocidente. Portugal defende uma postura consensual na União Europeia face às novas pressões, tendo em conta as tensões geopolíticas, desde que respeitando o direito internacional e salvaguardando os canais de migração regulares. Ao nível da União Europeia, estima-se que mais de 27 milhões de cidadãos de países terceiros vivam nos 27 Estados-membros,
o equivalente a 6,1% da população, e que os imigrantes ilegais correspondam a menos de 1% do total. Os dados mais recentes da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira, Frontex, revelam que o número de entradas irregulares na União Europeia diminuiu 42% para 166 mil nos primeiros 9 meses deste ano, face ao período homólogo do ano de 2023. Outro assunto em agenda tem a ver com o chamado Plano de Vitória do presidente da Ucrânia. O Conselho Europeu irá discutir os últimos desenvolvimentos da guerra da Ucrânia, causada pela invasão russa, com a participação presencial em Bruxelas do presidente ucraniano Zelensky, um dia após ter apresentado o seu plano de vitória, que prevê, entre outros, uma vertente militar com mais meios de dissuasão, novas discussões para a paz e integração na União Europeia e na NATO. 13h35. Vamos recordar os títulos que fizeram esta edição. PAICV defende que a proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano não inclui aumento salarial, ao contrário da ideia que o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças pretende passar. Pedido de demissão do chefe da Casa Civil da Presidência da República causa diversas reações. Secretário-geral do PAICV considera normal o pedido de Jorge Tolentino, em sequência da polémica em torno dos relatórios do Tribunal de Contas sobre atos da Presidência. Assinala-se hoje o Dia Mundial para a Erradicação da Pobreza. Pelo menos 1,1 mil milhões de pessoas vivem em pobreza, metade em países em guerra. Por cá, em Cabo Verde, a pobreza extrema caiu para metade do que era em relação a 2015, passando de 4,56% para 2,28% no ano passado. São dados do INE. Conselho Europeu reunido hoje com 2 temas em destaque: migrações e o chamado Plano de Vitória, que é proposto pelo presidente da Ucrânia, Zelensky. Boa tarde, obrigado pela sua atenção. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.